Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é o primeiro vídeo da série de vídeos que nós vamos fazer nesse canal, detalhando para vocês os 4 metais conforme a gente passou lá no canal Tom dos Metais. Aqui nós vamos trabalhar o ouro, né, o paládio, a platina e o ródio. São os 4 metais mais difíceis, né, das pessoas estarem aprendendo. E dessa série de vídeos que nós vamos começar a fazer, aqui nós vamos trazer uma realidade mais ampla, um entendimento melhor para as pessoas como é feito esse refino. Bom, eu vou começar pelo catalisador. Existem vários produtos que contêm o paládio, a platina e o ródio, como por exemplo também o lixo eletrônico, que é um outro vídeo que nós vamos estar fazendo, tá? Só que esse aqui nós vamos tratar, pessoal, de metais que contém no catalisador. Tá? Então, vocês estão vendo aqui então um becker, tá? Já com a água régia filtrada. Precisa dar mais uma filtração, pessoal, filtrar mais uma vez. Vocês podem ver que ela está turva, né? Ela precisa de estar totalmente translúcida, ou seja, você olhar do lado de cá e ver o lado de cá. Tá? Então ela tem que estar bem translúcida mesmo, não transparente, pessoal, porque transparente aí ela teria que estar igual água. Translúcida, tá? Olhando do lado de cá e ver o lado de cá, ela tem que estar bem pura mesmo para você fazer a precipitação. Por quê? Como eu falei para vocês, aqui nós vamos detalhar as coisas um pouquinho mais, tá, pessoal? Trazer um entendimento melhor sobre o assunto. No caso aqui, se eu precipitar, tá? Isso aqui acontece bastante com o ouro, tá? Se eu precipitar o ouro pode precipitar? Pode até precipitar sim, tá? Só que tem um porém, ele vai precipitar com impurezas. Por quê? Porque vocês estão vendo que ela tá turva, né? Tá meio densa assim o negócio. Se eu precipitar o ouro, por exemplo, vamos supor que isso aqui fosse ouro, o que ia acontecer? Quando o ouro começasse a precipitar, toda essa impureza que vocês estão vendo, que né, não está translúcida essa solução, ia precipitar junto com o ouro. Segundo, dependendo do que é essa impureza, se ela for algum metal, né? Às vezes é um nitrato, pode ser também aí um cloreto, alguma coisa de outro metal, pode segurar o ouro, ok? Ela pode acabar segurando aí os metais. Essa impureza que vocês estão vendo assim que parece estar limpa, né? Só que ao mesmo tempo, se vocês observar bem, ela tá sujinha. Por quê? Porque ela não está translúcida. Então, a melhor filtração para fazer nesse caso é a filtração com algodão. Se você não tem aquela de laboratório, né? Que você coloca então ali na máquina ali e a máquina puxa. Então, é uma coisa rápida. Você pode então colocar num funil, no fundo do funil, um algodão e assim então está fazendo a tua filtração até deixá-la pura, né? Vai apertando ali, aperta o algodão no fundo do funil, né? Para tampar bem a boca. Então aí depois você vai lançando a solução e filtrando ali, né? Até ela ficar totalmente translúcida, pessoal. É importantíssimo isso. Então aqui já é um começo para vocês poderem entender. A gente passa isso nos cursos. Eu passo isso direto no curso para as pessoas, eu tenho escrito nos PDF, a gente fala isso também nos vídeos nossos. Mesmo assim, as pessoas vêm perguntar a mesma coisa, tá, pessoal? Então você percebe que é um pouquinho aí de coisa mais psíquica, né? O que eu creio que muitas das vezes é as pessoas poderem. As pessoas estão precisando de aprender, os brasileiros, na verdade, fazer interpretação de texto, fazer uma interpretação de oratória e conseguir entender um pouquinho melhor o que está acontecendo ao redor dela, né? Por que eu digo isso? Porque eu tenho percebido muito isso depois que eu abri canal, né? Eu não sei se é um diferencial de umas pessoas para as outras, pessoal, mas eu tenho percebido que as pessoas, você fala sobre um assunto, daqui a pouco estão elas perguntando sobre aquele mesmo assunto, né? Sendo que é uma coisa que a gente já detalhou e às vezes, muitas vezes, falando sobre o assunto, e as pessoas vêm e perguntam o mesmo assunto. Então isso aí faltou um pouco de interpretação, né?
Não estou dizendo que que as pessoas são leigas, né, sem entendimento. Às vezes tem até o entendimento, mas não consegue captar a coisa corretamente, né? Precisa então, pessoal, de estar exercendo isso, tá aprendendo um pouco mais aí a discernir as coisas que são passadas, tanto na oratória quanto na escrita, tá? Para poder entender um pouquinho melhor as coisas. Bom, então você precisa de fazer essa filtração, como eu falei. A gente vai começar a detalhar tudo aqui, pessoal. Então esse vídeo nós vamos voltar para o catalisador. É voltado para o catalisador. Aqui nós vamos passar o que é necessário, o que é preciso para fazer o trabalho para o catalisador. Como é um vídeo voltado, tá, pessoal? Porque esse canal aqui eu resolvi abrir para as pessoas que compraram os cursos com a gente. Se de repente você está aqui no vídeo, tem algumas palavras que nós vamos deixar em off, tá? Devido aí ao respeito àqueles que compraram o curso. A gente ia fechar o canal, somente dar o link para aqueles que compraram o curso com a gente. Mas poucos deles entraram em contato, então a gente resolveu então deixar abertamente o canal. Só que cortar aí quando se trata dos precipitantes, tá bom? Então, mas a gente vai detalhar aqui coisas aqui que quem tiver um bom entendimento vai entender sobre o que nós queremos falar. Então você tem o catalisador, você tem o favo ali do catalisador, você arranca aquele favo, né? Lembrando, pessoal, primeiramente, muitas das vezes você vai fazer a precipitação de um material de catalisador e possa ser que você tenha um pouquinho de dificuldade devido à quantidade de metal que tem nele. Porque muitas das vezes as pessoas acham que o catalisador é riquíssimo, mas ele não é assim, tá? A sua grande maioria às vezes é platina. Por exemplo, uma grama, 6,8 de platina, segundo aí, né, que a gente pesquisa no Google, é sempre isso que vai bater. Então, uma grama, 8, de 1 grama a 1 grama, 8, né, de platina vai conter um catalisador. Alguns catalisadores contêm mais o paládio, mas a grande maioria dos catalisadores contém aí 3/10 de paládio e 1/10 de ródio, entendeu, pessoal? Então, se você for recuperar os 3 metais, para você conseguir fazer uma recuperação do ródio também, né, que é o metal mais caro do mundo, você precisaria aí de ter, por exemplo, aí 10 catalisadores, entendeu? Para você fazer a recuperação do ródio. Por quê? Porque, primeiramente, para você precipitar 1/10, né, de qualquer metal que seja, é quase impossível de você conseguir recuperar tamanha solução, tá? Por quê? Porque 1/10 aqui ele vai ser liberado, né, na precipitação, ele vai ser liberado, na solução é capaz da solução até segurar, porque é 1/10, quase nada, entendeu? É quase nada. 3/10, né, de um catalisador de paládio, vamos supor, é mínima coisa, né? Mas como eu falei para vocês, vai variar de catalisador para catalisador. Tem gente que bateu muito na tecla. Tom, quanto que tem? Eu não sei quanto que tem, meu querido, no catalisador. Eu falo aquilo que é dito pelos fabricantes. Tanto aí, de cada material que contém no catalisador. Só que isso varia de catalisador para catalisador, né? Isso muda, pessoal, de catalisador para catalisador. Então, não tem como eu falar sobre esse assunto, né? Eu não tenho, vou passar uma coisa aqui, de repente vocês precipitam e falam, não é o que o Tom falou, entendeu? Então vai variar. Também tem aquela que se o catalisador ele já rodou demais, ele não vai mostrar, pessoal, o quanto foi colocado na sua fabricação. Porque o catalisador, o carro, quando ele roda demais, vamos supor que você pegou um carro aí de 2006, beleza. Mas um carro que é acostumado a viajar para lá, para cá, para lá e para cá, quando você tira o catalisador, uma porcentagem desses metais que contém ali no pó do catalisador, eles acabam sendo liberados ali com a força, né, a gravidade ali do sopro, né, do escapamento. Então ele joga para fora, joga para a pista, por aí. É pouca essa perca, mas se você for ver, dependendo se for um carro que roda muito, vai perder uma boa porcentagem, tá? Quando não, aí pode chegar até metade do material
Então por isso que quando você vai vender o catalisador, eles colocam aquele PIB, aquele revolvinho lá nele para ver a quantidade de metal que tem nele. Então por ali eles já têm uma ideia quanto que eles vão ter, tá? Então é feito tudo um trabalho ali para saber quanto de metal tem no catalisador para não ter prejuízo. Bom, então vamos lá então, pessoal. Primeira coisa que vocês precisam de entender sobre o paládio, a platina e o ródio são os seus dissolventes. Não tem como eu trabalhar com algo se eu não entendo como ele, o que dissolve ele, como ele funciona. Tá? Então vocês precisam de tomar cuidado, porque esses materiais do grupo da platina, ao mesmo tempo que eles são difíceis de dissolver, outrora qualquer química está dissolvendo eles. Por exemplo, tem gente que mistura ácido clorídrico com peróxido de hidrogênio e consegue dissolver aí, né, o paládio. Muito estranho, mas tem pessoas que fazem isso, deixa ali 10, 15 dias, né? Eu vi alguns americanos fazendo isso. Então, é um material que ele é sensível a alguns tipos de química, para outros materiais e para outros tipos de química ele já tem um pouquinho de dificuldade. Então, o paládio, pessoal, primeiramente, o paládio, se você deixar ele de banho-maria ali dentro de um ácido clorídrico, ele vai, vamos supor assim, você deixou uma pepita de 1 grama, certo? De molho ali no ácido clorídrico. O paládio ele vai puxar 1/10 dentro de 3 dias, tá? No ácido clorídrico ele vai puxar 1/10 daqui 3 dias. Então, ele não dissolve facilmente no ácido clorídrico. O ácido clorídrico pode puxar? Ele pode, mas é muito difícil, pessoal. É muito difícil. E como eu falei para vocês, ele vai demorar demais para puxar uma mínima coisa, tá? O ácido nítrico corrói o paládio? O ácido nítrico corrói o paládio, tá? Não é necessário você fazer uma água régia, tá? Água régia, para quem é novato, tá entrando, é a mistura de ácido nítrico com ácido clorídrico. Então forma aí o que nós conhecemos de água régia, tá? Que corrói aí a grande maioria dos metais, ou todos eles. Então, o paládio então ele dissolve no ácido nítrico ou água régia, tá bom? Ou o ácido sulfúrico, pessoal. O ácido sulfúrico, eu preciso dar uma olhadinha na minha tabela, mas eu acho que o ácido sulfúrico também puxa ele, tá? O ródio, ele também pode ser dissolvido em ácido nítrico ou, se não, aí na água régia também, a mesma coisa do paládio. Já a platina, pessoal, ela não dissolve nem em ácido clorídrico, nem em ácido nítrico e quase nem na água régia, né? É um material muito difícil de trabalhar com ela. A platina, para você dissolver ela, né, na água régia, o do catalisador dissolve rápido porque é um pozinho fino, né, que tem ali, então, de platina. Então é muito rápido a absorção dele pela água régia. Mas agora, no caso, você pegar uma pepita de platina e você jogar dentro da água régia, ixi, vai longe, vai longe. Eu cheguei a deixar aqui umas pepitinhas bem pequenininhas por quase 30 dias, pessoal, na água régia. Ela fria, então eu coloquei e deixei. E a pepitinha ficou lá. Eu tive que ir lá arrancar elas, né, e fazer um outro trabalho com elas para mim estar dissolvendo. Então aí você tem que aquecer, né? Aquecer a solução, e a solução ela vai então corroendo ali de pouco em pouco a platina até terminar com ela. Demora, é chato trabalhar. O bom é você deixar de molho, tá? Porque é no caso que nós vamos falar aqui sobre os metais do grupo da platina encontrados no catalisador, que são esses 3. Você tem que deixar eles de molho aí. É bom, por causa da platina, você deixar ele de molho por mais ou menos aí uns 3 dias, tá? Na água régia, para depois no final, tá? No final você dá um aquecimento, né? Você vai aquecer aí a solução e então aí ajudar a absorver o resto da platina que ficou, tá? Ali em meio ali o pó do catalisador. Então o pó do catalisador ali, aquele favo, pessoal, vocês têm que moer ele, transformar ele totalmente em pó, né? E depois vocês vão, então, vamos supor aí, deu aqui de catalisador.
tá? O pó do catalisador vocês moeu, transformou tudo em pó, ficou aqui. Então aqui, ó, a quantidade que eu coloquei mais de água régia. Então eu coloco acima, um dedo acima do pó do catalisador a água régia, tá? E deixa ali 3 dias de molho ali. Fica parado a solução. Então o paládio vai ser absorvido, o ródio vai ser absorvido, então a platina ela vai absorvendo de pouco a pouco. Depois aí, no terceiro dia, você dá um calorzão para absorver e puxar, né? Então ela mais rápido possível. Esse aquecimento, pessoal, que vocês vão dar ali para puxar a platina, vamos supor, depois do terceiro dia, depende muito ali né? Vocês vão perceber que quando vocês deixarem ele uns 3 dias de molho, vocês vão perceber que ficou um pozinho laranjado por cima ali do material. Aquele pozinho laranjado é a platina. Então, quando vocês perceberem que absorveu tudo aquilo, então vocês sabem, vai demorar 10 minutos, 20 minutos por aí. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, pessoal, que todo aquecimento de ácido libera gases tóxicos, tá? Perigosos para a saúde, levando à intoxicação e pode levar até a morte, dependendo da pessoa, da saúde da pessoa. Então, se você é uma pessoa que tem rinite alérgica, bronquite, asma, tem esses tipos de problemas aí respiratório, não é aconselhável você ficar mexendo muito com ácido, tá? Porque se você tiver uma hora uma intoxicação, numa bobeira que você der, pode ser fatal para você, tá? Pode ser fatal, porque o ácido ele vai entrar para dentro das tuas vias respiratórias, ali ele queima um pouquinho, tá? Esse ar, né? Do ácido ali, o que é liberado. E você então vai começar a sentir falta de ar e passar mal, tá? Então eu já cheguei a ficar às vezes branco, pessoal, faltando ar, com dificuldade para respirar e suando frio. Já chegou a me dar um monte de sintomas mexendo. Faz 7 anos que eu mexo com isso. Já passei várias vezes mal a ponto de eu achar que eu ia morrer, tá? Eu tenho rinite alérgica. Por isso que eu às vezes evito um pouco ficar mexendo com química, né? Ultimamente eu estou vendendo mais os meus materiais do que pondo a cara. Mas de vez em quando eu coloco ainda. Então você sempre que vai mexer, se você tem algum probleminha desse, deixa longe de você, tá? Deixa longe das pessoas. Se o vento está soprando para cá, você então coloca a solução longe, tá, pessoal? Para o vento jogar para fora da sua casa ou para outro lugar aí. O aconselhável é você fazer isso em lugar bem aberto. Então você ir para meio de um mato, de uma chácara, de uma fazenda, para você estar trabalhando com isso aí. Evitar, pessoal, porque hoje eu vejo um pouco da consequência de mexer com ácido, tá? Mexer com química, mexer com metais, tá? Também os metais, você trabalhando com ele, com o tempo também eles te dão problema, tá? Então é um serviço que dá dinheiro, é um serviço que traz um entendimento que você achando uma hora o material você pode ganhar dinheiro com isso, sim, só que também é um serviço, pessoal, assim como você pode ganhar muito dinheiro com ele, você pode colocar sua vida em risco, tá? Então, é aconselhável, sempre quando você aquecer ácido, qualquer ácido, pessoal, não vacile, tá? Não fique ali perto respirando aquilo ali, que quando ele aquece, ele libera um gás muito mais forte, tá? Então, assim, você vai dar aquele aquecimento de 10, 15, 20 minutos, sei lá. Dependendo aí, você tem que observar, pessoal. Tem coisas que não tem como eu falar, tá? Tem pessoas que querem que a gente faz mágica, mas não tem como. Eu preciso de estar vendo, preciso de estar trabalhando junto ali para mim saber, né? Então, tem pessoas que ficam perguntando umas coisas que não tem como eu responder, né? Você precisa... Eu estou passando aqui para vocês aqui o que é necessário, o que é preciso para vocês extrair o material. Só que tem coisa que você só vai entender na hora que você pôr a mão. Você vai falar, pô, eu preciso deixar mais 5 minutos. Não, tá na hora de arrancar. Isso você vai ver na hora. Não tem como eu passar isso por curso ou passar de outra forma, entendeu? Vocês precisam de estar com a mão no arado para saber como funciona isso aí. E vocês vão apanhar uma vez, apanhar duas, apanhar três, até uma hora vocês pegar um entendimento bom e conseguir, então, fazer uma boa extração, tá? Então, como que nós vamos começar, então, pessoal? Então, você aqueceu,
o material, você conseguiu ali então recuperar o material, tá na solução, vamos supor que nem essa daqui, certo? Então vocês agora vão filtrar esse material, vocês vão filtrar. Eu vou pegar dois aqui, um funil e um funil ali que eu uso como filtro para mostrar para vocês aqui o que é preciso fazer. Pera aí. Chegamos aqui, pessoal. Ó, então eu vou mostrar para vocês aqui duas coisas importantíssimas que vocês precisam de ter. Você que não tem aquela filtragem, né, que é utilizada aí nos laboratórios, que aquela filtragem ali, eu acho que é 3.000 reais, 2.000 e pouco, né, que é a maquininha ali. Então você coloca ali o material e ela filtra ali em segundos. Você precisa de ter esses dois aqui, ó. Aqui tem um algodão, pessoal, tá? Lá no fundo, lá, ó, eu imprenso então um algodão lá no fundo, né? Se você prender demais a solução, se ela estiver muito suja, ela entope mais rápido. Se você só colocar o algodão e dar uma apertadinha de nada, então a sujeira da filtração ela vai parar, vai fechar, mas não completamente, tá? Então vocês precisam é coisa que vocês vão aprendendo quando vai sendo utilizado. Então tem uma sujeira aí, pessoal, que é de uma filtração que eu estava fazendo, ó, tá? Então aqui vocês precisam de ter esse material. Eu vou explicar por que eu estou mostrando isso. E o próximo, pessoal, é esse aqui de redinha, tá vendo? Por que esse de redinha? Esse de redinha, pessoal, ele segura tudo quanto é tipo de sujeira, só que como ele tem aí os poros aí dele aí bem mais aberto, ele passa a solução com facilidade, tá? Se eu pegar o pó do catalisador ali, depois de dissolver nos ácidos tudo e jogar nesse aqui, ele vai entupir, tá? Ele vai entupir por causa das impurezas ali do favo, né? Qualquer outro material que você estiver mexendo que tem muita sujeira, muito pó de impureza, e você for filtrar nesse aqui, vai acontecer que nem aconteceu aqui, ó. Ó, tá vendo essa sujeiraiada aí? Ele tampou aqui e a solução não passava. Essa marca que vocês estão vendo aí, redonda aí, é onde a solução parou e não foi mais, tá? Eu tive que tirar ela para me fazer uma nova filtração. Então a solução parou e não foi mais. Como a gente não tem a máquina para fazer o servicinho bom, então a gente tem que se virar nos 30, né? Então esse aqui, para você filtrar solução muito suja, não compensa, pessoal. Então o que eu faço? Eu coloco esse aqui, ó, tá? Então eu jogo a solução aqui, esse aqui ele vai segurar os mais grossos e aqui vai passar, bem dizer, a solução aqui com pouca impureza. Então aí a filtração ela vai ocorrer melhor, aí você vai conseguir fazer uma filtração mais rápida. Está caindo ácido nítrico. Então você vai conseguir fazer uma recuperação aí com mais facilidade, tá? Então é preciso você ter esse aqui, é muito importante, pessoal. Quando eu estou corroendo metais, aí tem sujeira lá, tudo lá, eu filtro nesse primeiro, para depois filtrar naquele ali, tá? Então assim você vai deixar a sua solução translúcida. Essa solução aqui, ó, o que falta é ela passar por esse agora, tá? Para ela se tornar pura, para ela ficar bem filtradinha. Então você corroeu o material, você levou depois de 3 dias aí que é o catalisador, que é o caso que nós estamos falando, você levou ao fogo, né? E deu ali uns 20 minutos, você percebeu que você observando, parece que puxou todo o material, então você desliga o fogo, espera esfriar e faz a filtragem. Tem uma pessoa que perguntou uma vez para mim, Tom, mas se eu tacar o ácido nítrico, então já que o ácido nítrico ele corrói o paládio e o ródio, já não corroeria esses dois metais, né? E depois aí ficaria mais fácil assim, porque aí o ródio a platina vai estar lá, a platina ela já vai estar bem dizer separada. Tudo bem, você pode até fazer isso, depois você atacar a platina só com água régia e o ácido nítrico seu já vai estar com o paládio e o ródio. O problema é que eu ataco diretamente, pessoal, com água régia, por quê? Porque puxa os 3 materiais, você faz um serviço só, né? E você não toma prejuízo. Por quê? Porque quando você faz, vamos supor assim, se eu atacar o material aqui, o pó, né, com ácido nítrico, quando eu for filtrar esse ácido nítrico, a platina que vai ficar aqui, ela pode ficar presa em poro
de filtro, de funil, você pode estar acabando perdendo um pouquinho da platina aí, tá? Na filtração sua, né? Mesmo que depois você esborrifa ali, né? Esborrifa ali um esborrifador para jogar de novo a platina dentro do becker para você vir com água régia depois, você pode ter um prejuízo ali, uma perca. Então eu prefiro atacar tudo com água régia, tá? Bom, então chegamos a esse estágio aqui, pessoal. Você então corroeu, filtrou, né? Tá tudo filtradinho, vamos supor aqui que tá tudo filtradinho, bonitinho, tá aqui toda a solução. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Então, quando você tiver com a sua solução assim já, tá? Mais filtrada aqui, melhor aqui, com mais translúcida, você tiver com ela dessa forma, qual é o próximo passo? Então, estou dando aqui uns detalhes aqui, pessoal, para as pessoas entenderem melhor, porque senão ficam fazendo as mesmas perguntas sempre, né? Então, você agora vai utilizar ureia, tá? O que é a ureia? A ureia ela é uma química que é utilizada nos agronegócios aí de planta, de produtos alimentícios aí como de pé de fruta, verdura, hein? Eles usam na lavoura aí, né? Eu não sei muito bem como que eles fazem essa utilização, eu sei que eles utilizam na lavoura. Não sei para que também, pessoal. Se é para acertar o pH do solo, não sei. Então, a ureia você pode utilizar, achar em casa de química, tá? Então, toda cidade tem uma casa de química, tá? Então, você vai lá e fala, eu queria saber se vocês têm ureia. Então, você compra a ureia, se a sua cidade não tem, peça pelo Mercado Livre. O Mercado Livre, logicamente, vai ser um pouquinho mais caro, porque a ureia ela é barata, né? R$10 eu acho que você compra 1 kg de ureia. Só que se você for comprar pelo Mercado Livre, você vai pagar uma pauladinha, viu? Tipo assim, por causa do frete, né? E de outras coisas. Então aqui nós vamos acertar o pH da solução até aí mais ou menos os 6. É necessário acertar do 7 ao 8, pessoal, tá? Se tratando do paladar da platina do ródio, você tem que acertar o pH do 7 ao 8. Só que tem um porém, você não vai acertar esse pH com ureia. Por quê? Porque a ureia, se você for lançando ela cristaliza. Ela vira uns cristal, tá? Chega uma certa hora, vamos supor, ela atingiu o pH 6, 5 na solução. Ela começa depois a se tornar cristal. Muitas vezes ela nem corrói mais e ela começa a precipitar e se tornar cristal, tá? Então fica horrível, chato de mexer depois. Então você vai acertar aí até os 5, 6 mais ou menos o pH com ureia. Então você vai lançando ureia. E depois você, na casas de piscina, vende, né, aqueles medidor de pH, aquelas fitinhas. Então depois você pega uma fitinha daquela, molha ela e vê o pH dela. Tá bom, o pH tá 4. Acerta mais um pouco aí com a ureia, até chegar aos 5, 6. Tá? Depois que você chegou com o pH a 5, 6, o pH da solução, você para de lançar a ureia, senão você vai aí depois... o pior de tudo, às vezes ela não cristaliza na hora. A fia da mãe ela vai cristalizar na hora que você precipitar o material. Você precipita o material, aí o material está precipitando, ela vem aqui e cristaliza por cima do material. Aí você tem que jogar água para ela dissolver e vira um rolo e ali o material ali vai para tudo que é lugar da solução, filtra na solução novamente, vira um regaço. Então evita isso. Acertou o pH aí 5, 6 mais ou menos, com a ureia para, não joga mais. Tá bom? Isso serve para qualquer material que você for precipitar, ouro, qualquer material que você for neutralizar a química, né? Que no caso é o ácido com a ureia, você não vai acertar acima de 5, 6 o pH da solução, porque ela vai cristalizar, ok? Tá, Tom, e como que eu vou acertar o pH dessa solução então para 7, 8? Você tem duas formas. Ou você pega depois o bicarbonato de sódio, tá? Ou carbonato de sódio, ok? Você compra aí pelo Mercado Livre, acho que você vai pagar uns R$30, sei lá, R$40, num quilo de carbonato de sódio. E você vai jogando depois, joga pouquinho em pouquinho, pessoal, porque o carbonato de sódio ou bicarbonato de sódio, vocês sabem que eles sobem, né?
e pode jogar sua solução fora. Então você vai jogando de pouco em pouco, mexendo, joga de pouco em pouco, mexendo, pessoal. E assim você vai acertando com carbonato ou bicarbonato de sódio o pH da sua solução aí para chegar no 7, 8. Ou você então acrescenta água, tá? Então você, vamos supor aí, chegou ao pH 5, então 6. Você então vai lançar água nesse material. Acho que é meio difícil você chegar com água, mas faz um teste aí. Você lança aí mais uma quantidade aí de água, tá? E você depois mede o pH. Então você vai acertar ou com carbonato de sódio, ou bicarbonato de sódio, ou com água, tá? Então aí você vai lá e mede. Beleza, medi, chegou no 7. Ok, já tá básico ali já para você precipitar os materiais aí do grupo da platina. Então, como que eu vou começar primeiramente? Você vai começar pelo paládio, pela platina, você que sabe, tá? Então o paládio, pessoal, você vai fazer então a soluçãozinha lá com o álcool lá, para quem comprou o curso, e com o precipitante dele, tá? Você vai fazer a soluçãozinha, ok? E você vai jogar e mexer. Vai jogando de pouco em pouco e mexendo, jogando de pouco em pouco e mexendo. Ele vai aparecer e precipitar, tá? Então ele precipitou, a solução vai ficar inteiramente amarela, ok? Então ela vai ficar toda amarela, porque é o precipitado do paládio amarelo. Então você deixa ele até ele abaixar. Então você deixa ele em descanso, aí, mesmo que ele demorar 2 horas, 3 horas, 4 horas, você tem que deixar ele em descanso até ele abaixar totalmente. Então quando ele abaixar totalmente, você vai e filtra e arranca o paládio então, né? Então vamos supor aí que a gente coloca um papel aqui, esses papel de coar café, né? Fecha as dobrinhas, como eu ensino no canal Tons Metais, para quem é de lá vai saber do que eu estou falando. Você fecha as dobrinhas dele, do papel, coloca ele aqui dentro e filtra então de pouco em pouco. Então até você separar a solução do precipitado, ok? Após você ter separado a solução do precipitado, pessoal, então você vai estar com a solução novamente aqui pura, tá? Novamente aqui só ela sem o paládio já, então você conseguiu separar o paládio. Agora nós vamos para a platina, tá? Então você vai fazer ali aquele trabalhinho da platina. A platina tem duas formas de você precipitar ela, pessoal. Primeiramente, você vai tentar precipitar ela a frio, como a gente fala, gelado, né? Então você vai misturar ali o precipitante dela com água gelada e você vai lançar nessa solução, tá? E mexer, tá? O precipitante da platina, ele é meio difícil de dissolver em água, pessoal. Ele é meio xarope, tá? Então, não sei se vocês podem, de repente, aí aquece, sei lá, um pouquinho da água ali, morna um pouquinho assim de água e dissolve. Depois que você dissolveu um precipitante dele, então vamos supor, você jogou 2 colherzinhas, 3 colherzinhas, 4 colherzinhas ali do precipitante da platina, né, numa aguinha morna, um pouquinho assim dentro do copo, pessoal. Depois vocês pegam a água gelada, espera dar uma esfriadinha, né, e você acrescenta água fria, gelada mesmo, até o topo aí. E aí você joga lá dentro para precipitar a platina. Se a platina, porque a platina é meio chata, tá? Para baixar até com o precipitante dela. Se a platina não abaixar, pessoal, ela pode precipitar dessa cor, como vocês estão vendo, tá? Um castanho. Ou ela pode precipitar um cloreto amarelo como o do paládio, tá bom? Ela pode precipitar tanto amarela como dessa cor aqui que vocês estão vendo. Mesma coisa serve para a platina, para o paládio, pessoal. O paládio ele também pode precipitar dessa cor aqui, tá? Da cor da solução que vocês estão vendo. Ou ele pode precipitar também aí amarelo. Tanto o paládio quanto a platina, eles têm 3 cores que eles podem precipitar. Eles podem precipitar um meio rosado ali, puxando para um laranjado, pessoal. Uma cor estranha, bacana, bonita pra caramba. Eles podem precipitar dessa cor, ou eles podem precipitar amarelão mesmo, um amarelão forte. Tanto o paládio quanto a platina, essas 3 cores pertencem a eles, tá? Então assim, se você tentou precipitar dessa forma, não deu certo,
Você vai fazer ao contrário agora, tá? Então não abaixou a platina. Não abaixou a platina, eu fiz como você falou, precipitei gelado, não precipitou. Tá, pega essa solução, né, pessoal? Faz igual nós falamos lá, eu tô falando dessa forma, porque pode ser que tenha alguém aqui vendo aqui no vídeo aqui, novato, e não vai entender do que a gente tá falando, né? Precisa de ir lá no canal Tom dos Metais e procurar os nossos vídeos e ir aprendendo para saber do que nós estamos falando. Então você vai pegar então a panela de alumínio, né? Colocar aquele dedo de areia que a gente fala, fina, né? Então aí depois você coloca o becker dentro dele e leva ao fogo, tá? Então você vai levar ao fogo e quando ela estiver aquecida, quando a solução estiver aquecida no pH 7, pessoal, pode ser que às vezes até o precipitante que você lançou lá, que não precipitou antes, pode ser que ele acaba precipitando a platina, tá? Em aquecimento aí. Ou senão você vai jogando de pouco em pouco, ali pega uma colherzinha, joga um pouquinho, espera um pouco, joga mais um pouquinho, a platina vai baixar, tá? Se ela não precipitar fria, quente ela precipita, tá bom, pessoal? Só que antes de você ir pro quente, né, para aquecer a solução e tudo, tente precipitar gelado primeiramente. Então você conseguiu precipitar a platina e você abaixou ela, então, tá? Então você vai lá, filtra, faz a mesma coisa, filtra ela, arranca a platina fora, beleza? Você já tem o paládio e a platina separada, ok? Qual que é o próximo passo? É o ródio. Nós precisamos disso agora de recuperar o ródio, porque o ródio ficou na solução, tá? Então vamos supor ali que você tem 2, 3 décimos de ródio, pessoal. É pouco para precipitar, tá? Muito pouco. Mas vamos supor que você tem ali 2, 3, 1 décimo de ródio. O que você pode fazer? Você atacar ele diretamente com alumínio, tá? Então você pega aí então uns lacrinhos de cerveja, aqueles não pintados, tá, pessoal? Você pega ali uns lacrinhos, aqueles de cerveja, arranca aqueles lacrinhos, tá? E joga então dentro da solução. E a solução então ela vai fazer o quê? É sempre a troca de metais com metais maiores. Então todos os metais ricos, eles se trocam ali com os metais pobres. Isso pode acontecer com o ferro, o cobre, com o alumínio. Só que o alumínio ele é mais garantia de pureza. Por quê? Porque o cobre e o ferro, ele até precipita metais que estão na solução se você jogar. Só que porém que ele precipita junto. Já ao contrário, o alumínio, quando você ataca um material que está, né? Você pega a sua solução e você ataca o material que está aqui, o metal que está aqui, ó. O que acontece? Ele derruba, o alumínio ele derruba esse material oxidado e metalizado e ele vem para a solução. Ele troca o lugar com o metal, entendeu, pessoal? Com o metal mais rico que estiver na solução. Então, no caso aí vai estar o ródio, ele vai derrubar o ródio e ele vai subir e entrar na solução. Ele entra na solução no lugar do ródio, tá? Então, por causa do ácido clorídrico, pessoal. O ácido nítrico não corrói alumínio, tá? A água régia corrói alumínio por causa do ácido clorídrico, ok? Então, você vai precipitar o ródio então com alumínio e o ródio ele vai precipitar um pozinho preto, cinzento ali. E vai precipitar um pozinho meio preto puxando para o cinzento. Aquele material é o ródio. Você depois só guardar ele, porque o ródio não se funde, né? Você vende ele em pó mesmo. Não há necessidade de você fundir o ródio para você poder vender ele, tá bom, pessoal? Então você pode vender ele em pó mesmo, tá? Primeiramente que é muito difícil você dar um ponto de fusão nele e você fundir ele. Então, geralmente sempre vendem ele, ele simplesmente, você pode vender ele em cloreto, você pode vender ele, como eu falei para vocês, metalizado, você vende ele em pó, ok? Tem que achar o comprador dele. Já o grupo da platina, agora ó, a platina, pessoal, o que vocês podem fazer com a platina e com o paládio? Eles estão em cloreto, tá? Você não pode chegar ali e meter um maçarico naquele pó ali para fundir e tornar uma pepita. Por quê? Porque você vai perder, tá? Você vai perder. Você pode até fundir uma parte, mas a outra parte você vai acabar perdendo. Então é aconselhável sempre fazer o quê? Levar num forno de 300 graus. Então você pega um forno aí de 300 graus, né? E você precisa de atingir 300 graus, tá bom, pessoal? Não pode passar e nem ser muito baixo, porque senão ele não faz a oxidação, a metalização.
Então tem que estar em 300 graus corretamente. Você leva eles, então, você pega eles, coloca eles dentro de um cadinho aí, em qualquer outra coisa, leva eles ali para um forno até 300 graus e deixa eles ali até eles ficarem preto, tá? Aquele pó amarelo que você precipitou, ele vai acabar oxidando e metalizando com o forno a 300 graus e vai se tornar preta e marrom. De marrom, de amarelo para preto, tá? Um pozinho oxidado, metalizado. Só que tem um porém. Quando você vai fazer esse trabalho no forno, se você não acertar corretamente, tá? Você acaba perdendo seu material na fundição. Você tem que acertar corretamente, oxidar e metalizar ele corretamente. Então, o que eu aconselho as pessoas a fazerem em vez de levar ao forno, né? Se você já fez uma vez e deu certo, beleza, continua fazendo pelo forno. Mas caso ao contrário, tem uma outra forma de você fazer. Então, como que eu faço? Eu pego a platina, né? Dissolvo ela numa pequena água régia, tá? Então eu faço uma pequena água régia para a platina, dissolvo ela ali. E em um outro becker eu pego o paládio, também dissolvo ele novamente, tá? No ácido nítrico, mete uma água régia já de uma vez. Você vai precisar de meter água régia por causa da precipitação que nós vamos fazer. Então você dissolve ali o paládio e a platina aí em beckers diferentes, logicamente. E você depois filtra e vai acertar o pH novamente da solução. Depois você vai e lança alumínio, tá? Ali dentro. Por quê? Porque o alumínio ele precipita sempre os metais oxidado e metalizado, tá? Então se você for precipitar o paládio com alumínio, ele vai precipitar um pretinho, tá? Um pozinho pretinho. Mesma coisa da platina. Então ali aqueles materiais ali já estão prontos para você levar para o becker, levar para o cadinho ali e atacar com fogo ali e formar sua pepita. Então essas são as duas possibilidades para você estar metalizando esse grupo da platina, pessoal. Sempre ou ataca ele então ou você ataca ele com alumínio, tá? Depois de você precipitou, separou tudo, você dissolve eles novamente, ataca com alumínio. Então um sacrifício para tirar o material da solução. Agora você está falando para me dissolver ele de novo. Não tem jeito. Se você quiser conseguir fazer uma metalização boa e depois fundir, você tem que dissolver ele de novo. Ou você leva ele, como eu falei para você, num forno de 300 graus, tá? Até ele ficar preto ali. Geralmente ali num forno de 300 graus, acho que uns 20 minutos de forno, mais ou menos, ele já está oxidado, tá? E metalizado para você meter depois no cadinho e fundir. Só que tem que acertar, hein, pessoal? Tem que acertar, tem tempo certo. Mexer com o grupo da platina é um saco. É um saco. Qualquer coisa você perde, tá? Eu cansei de perder. Platina, paládio. Eu ia fundir assim, às vezes assim, ó. Eu meti o maçarico. No começo, ainda que eu não entendia muito, saía aquela fumaça amarela voando assim. Eu falava, meu Deus, é o meu material indo embora. E ela consome mesmo e vai embora. Tá, atacava direto ali com o maçarico. Ou se não, eu oxidei já a platina uma vez, o paládio uma vez, e ataquei com o maçarico. Eu oxidei ela, metalizei ela no forno, como eu falei para vocês, e depois eu fui e meti o maçarico, pessoal, nela. Ela não virou. Por quê? Porque eu não acertei a mão. Mesmo tendo levado ela pro forno, ela ter ficado pretinha. Tem tempo, é um negócio muito chato, é um material muito chato de mexer, pessoal. Eu preferi começar a fazer com alumínio, para mim foi melhor, né? Então eu precipito ali eles e vou separando dessa forma. Tem um amigo meu que ele faz o quê? Ele pega a solução, então, do catalisador assim, e ele ataca, né? Ele, logicamente, acerta o pH e ataca com alumínio até derrubar tudo, até a solução ficar totalmente translúcida, transparente. Então aí fica só sais e água, né? E embaixo fica ali o paládio, a platina, o ródio